Fala, galera! E aí, galera? Fala, queridão! Fala, queridona! Você quer aprender sobre quantização da carga elétrica? Se você tá afim, então continua aí pra gente aprender junto. Então, galera, nessa aula falaremos sobre quantização da carga elétrica ou apenas carga elétrica, beleza? Então, quando a gente fala sobre carga elétrica, né, essa carga elétrica, ela primeiramente vem do conceito de átomo, né? Essa palavra átomo quer dizer o quê? Indivisível. Beleza? E esse termo indivisível, carga elementar e tal, esse conceito veio muito tempo atrás, né, com Demócrito e Epicuro lá na Grécia Antiga. E eles, nesses dois, acreditavam que tudo aquilo que existe era formado por um elemento que ele não conseguia se dividir mais. Perfeito? Se a gente pegasse nossos dedos, a gente consegue dividir nossa mão em dedos, os dedos entre cada uma dessas partes e tal. Só que chegava um determinado momento que você não conseguia dividir mais. Era como se você pegasse um pergaminho na época, um papel, e tentasse ir dobrando ele. Chegava um momento que você não conseguia dobrar mais. A resistência é muito grande. Da mesma forma com que tudo aquilo que existe, você não conseguiria dividir mais, que é o elementar. Beleza? Só que hoje sabemos que você consegue dividir, né? Você consegue dividir naturalmente tudo aquilo que existe, né? O átomo, que é o nome que significa indivisível, nosso átomo hoje, ele é divisível. Ele tem um nêutron, um próton e o elétron. Só que esse próton e esse nêutron já foi descoberto que ele é divisível também. Porém, o elétron não. O elétron ainda continua sendo uma partícula elementar. O próton e o nêutron não mais. Beleza? Então, quando a gente fala de átomo, né? Esse átomo, ele tem essa parte aqui, que é o núcleo, né? E essas bolinhas vermelhas, né? E essas bolinhas vermelhas são o quê? Os elétrons, né? Na eletrosfera. Perfeito? Quando eu for colocar, né, esses elétrons para oscilar, vamos dizer assim, né, esses elétrons eles começam a girar em torno desse núcleo. Nossa, como assim os elétrons começam a oscilar em torno do núcleo? Na eletrosfera, que é o lugar onde todos os elétrons estão, né, eles ficam girando ali com uma velocidade absurdamente grande. Se a velocidade deles for nula, né, eles vão em direção ao núcleo. E se a velocidade dele for muito longa, muito grande, vamos dizer assim, né, eles saem disparados para qualquer outro lugar, né? E nos dois pontos, ou a velocidade alta muito grande, ou a velocidade baixa muito pequena, né? Nos dois jeitos seria uma possível complicação para a existência de qualquer coisa que exista, né? Vamos dizer assim. Necessariamente, o elétron, que é uma carga negativa, vai atrair o próton e o próton vai atrair o elétron, né? Os dois vão se atrair mutuamente, né? Então essa atração, né, mútua entre eles dois fazem com que, como o próton é maior e ele fica ali presão no núcleo, o elétron fica girando, né, faz mais o elétron se atrair lá em direção ao núcleo. Então, né, se a gente for parar para analisar, para a existência de tudo é necessário que esse elétron fique orbitando ali, né, nos seus orbitais ali na eletrosfera. Né? Só que eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa bem específica, que é a questão de spin lá da química. Né? Quando a gente tinha aqueles quadradinhos, né, e as setinhas elas tinham que ficar no mesmo quadradinho, não podia ter duas setas para cima ou duas setas para baixo. Né? Tinha que apenas ter uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Né? O diagrama de exclusão de Pauli diz, né, que essa caixinha é uma órbita. Né? E o elétron ele não pode ficar ali naquele mesmo orbital, né, percorrendo o mesmo orbital no mesmo sentido. Então, se você observar, né, eu tenho uma oscilação para cá e uma oscilação para cá no mesmo orbital. Beleza? O elétron ele não pode ficar girando os dois no mesmo sentido. Isso é o que a gente chama de diagrama de exclusão de Pauli. Né? E o spin é a orientação, se gira no sentido horário ou se gira no sentido anti-horário. Beleza? Então, o átomo basicamente é isso, né? Esse átomo é chamado de átomo de Bohr. Beleza? Então, quais são as características aí de um átomo? Beleza? Quais são essas características de um átomo? Elas são, vamos lá, primeiramente, o átomo ele precisa estar em quê? Em equilíbrio, né? Todo átomo natural já fica em equilíbrio. E se você for pegar, por exemplo, a tabela periódica, tem alguns que não estão, mas eles buscam o equilíbrio.
E ao buscar o equilíbrio, o que seria esse equilíbrio deles? Né? Esse equilíbrio deles seria quando você tem uma mesma quantidade de elétrons, você tem de prótons. Ou seja, você tem uma mesma quantidade de carga negativa, você tem de carga positiva. Wallace, como assim? Se o próton é a carga positiva, né, e o elétron é a carga negativa, eu preciso ter duas cargas, né, mesma quantidade de cargas positivas e de cargas negativas, né? Preciso ter essa mesma quantidade, esse equilíbrio, porque as duas cargas deles são iguais, só que sentidos contrários. E o nêutron não tem carga nenhuma, beleza? Então, se você acabar tendo mais elétrons ou menos elétrons, você acaba tendo um desequilíbrio. E esse desequilíbrio acaba gerando uma eletrização, beleza? Uma ionização no nosso corpo, né? Na nossa carga, consequentemente falando. Então, quando a gente fala, né, desse átomo que ele pode estar, né, carregado, né, nesse caso, vamos dizer assim, essa ionização e essa eletrização, elas vão pressupor, né, a gente vai necessariamente ter que considerar que durante essa ionização, essa eletrização, ele perdeu ou ganhou. E eu posso não saber necessariamente como é que ele fica, mas eu sei que ele vai ficar carregado. Então, vamos lá. Quando a gente fala de carregado, a gente fala de quantização da carga. Eu sei que um elétron é uma carga negativa. Então, elétrons a mais, eu vou ter mais carga negativa ainda. Se eu tenho elétrons a menos, eu vou ter uma carga positiva. E quanto mais elétrons a menos, né, maior vai ser a carga negativa dele. Perfeito? Se eu tiver um número que é igual a zero, porque eu tenho a mesma quantidade de elétrons, eu tenho de prótons. N sempre vai ser um número em excesso ou em falta. Beleza? Então, eu tenho a carga que é um único elétron. Beleza? Esse N é o excesso e a falta. E o Q é a carga, né, total de um corpo. Então, vamos lá. Para a gente observar de uma forma mais fácil, né, a gente tem três corpos, né, e esses três corpos aí, eles têm cargas, né, diferentes. Esse daqui, ele tem, ó, positivo, negativo, positivo, positivo, positivo. Tem 4 positivos e um negativo, né? Qual vai ser a carga dele? Quantidade de positivos 4, quantidade de negativos 1. Carga final dele vai ser positiva e a gente vai subtraindo os dois, né? 4 de 1 vai dar 3 positivos, beleza? Essa vai ser a carga, a carga vai ser em função desse 3 positivo que a gente está obtendo aqui. O daqui, né, a gente tem 5 negativos e 2 positivos. Então a gente vai subtrair os dois, que vai dar 3. 3 o quê? Negativos. Então a carga elétrica dele vai ser em função desses 3 negativos. E esse daqui de baixo, né, vai ser 3 positivos e 3 negativos. Se eu subtrair 3 de 3, vai dar 0. Então se a carga de positivo e a carga de negativo é igual, né, então quer dizer que o corpo está neutro. Beleza? Então, esse exemplo aqui nosso termina, né, com esse exemplo aqui a gente termina a nossa aula. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, muito obrigado. Não deixe de deixar o seu like, não deixe de deixar o seu joinha, e inscreva-se no canal e dá aquela apertadinha lá no sininho para você receber outros vídeos, né, outras aulas iguais a essa. Espero que tenham gostado. Até breve.